Nossos pais não tiveram instrução. Sim, não, vou te dar o maior exemplo. Vou te dar o maior exemplo, que eu já contei a minha história de vida. Eu tinha tudo, meu amigo, pra dar errado. Tudo. Imagina, um cara, eu era um bebê. Minha mãe veio de Pernambuco, comigo na barriga. Comigo, minto, eu já tinha nascido, né? Minha mãe foi estuprada e eu nasci. E aí ela com 6 meses, eu com 6 meses no colo, ela conheceu meu pai. Esse cara é foda. Pai, te amo. Você é foda. Ele pegou minha mãe, comigo no braço, e botou dentro da casa dele. E me dava de comer, me dava de vestir, me dava carinho, trocava minha fralda, tal, fazia tudo que um pai biológico faria. Então, assim, minha mãe não sabe ler, não sabe escrever, meu pai não sabe ler, não sabe escrever. Mas aonde eu vivia era uma selva. Um mundo muito fácil de ser influenciado. Mano, um moleque saía pra roubar, morria. Os caras se misturavam com as drogas, as minas com a prostituição. Mano, era uma loucura, tráfico de droga a rodo. E meu pai era ali, ó. Me batia pra caraca, me dava cada surra. Eu não quero você virando vagabundo. Eu quero você morto, mas eu não quero você bandido. Eu não criei filho pra isso. Eu não entendia quando eu era mais novo. E hoje, com filha e filho, olhando a vida de uma outra forma, eu falo, se eu não tivesse o Francisco de Assis da Silva, que é meu pai, criando não só eu, como meu irmão, e ele está assistindo, tanto ele como minha mãe, como minha esposa, todo mundo está vendo esse podcast. Se eu não tivesse a criação desse cara, eu não seria quem eu sou hoje. Se eu não tivesse, eu até brinquei com ele semana, falei, pô pai, se eu pudesse apanhar do senhor para não apanhar da vida, eu ia para Penha agora. Se todos os meus problemas fossem para ser resolvidos em surra. Porque o nosso pai, quando educa a gente, né, corrige a gente, que a gente de uma outra geração, sim, ele educa querendo que a gente não erre, que a gente não sofra. Porque o mundo, irmão, ele não é uma caixinha de surpresa que você vai chegar lá e vai ser... Não, o mundo vai te derrubar, vai te jogar com a cara no chão. E se você não for forte, você não se levanta, meu amigo. Então, o que eu estou te falando, dentro de casa começa a educação. E dentro da escola você tem uma instrução acadêmica para se formar o que você quiser. Meu irmão, para mim, as pessoas mais fodas do Brasil são os médicos e os professores. Mas primeiro, os professores. Para você ser juiz, você tem que fazer o quê? Estudar. Para você ser médico, você tem que fazer o quê? Estudar. Então os professores têm um papel fundamental dentro da educação acadêmica. Às vezes tem crianças que não têm um determinado apoio dentro de casa e o professor acaba virando pai, acaba virando mãe e ajuda a criança a ter uma vida boa. Eu não fumo, mano, não bebo, não uso nada. Meu pai nunca criou a gente sempre foi muito caseiro, muito trancado. E eu não entendia, pô. Morro com 160 mil habitantes, Complexo da Penha, grande pra caraca, gente pra cacete. 16 favelas dentro de uma comunidade só. E eu queria sair, ele falava não, não, não. E hoje eu entendo. Porque se ele tivesse me soltado, irmão, me desculpa, a gente tinha ido para um outro lado. Porque naquela época ali, cara, a gente não tinha noção das coisas. A gente não saía da favela para nada. Porque lá no Complexo da Penha é um mundo, né? Gigante. Verdade. A gente não tinha visão para nada. Então, hoje, olhando com um olhar de filho e de ser humano, quantos pais analfabetos, quantas mães que trabalham o dia todo, elas conseguem dar uma educação decente para o seu filho. Os pais são analfabetos, tanto meu pai quanto minha mãe. Porque, assim, quantas pessoas vêm de família com mãe psicóloga, o pai economista e o filho vai para as drogas, o filho vai para algum lugar, às vezes sabe por conta de quê? De atenção. E uma coisa que meu pai e minha mãe sempre me deram foram atenção, pelo seguinte fato: se chegasse em casa com um lápis que não era meu, surra. Papo só. Mano, eu só vivia Achei dinheiro, achou onde? Mano, eu só vivia na secretaria. Meu amigo, era uma loucura. Seu Assis, vem aqui que o seu filho está na secretaria.
Vapo. Cara, eu dei muito trabalho pro meu pai. Não trabalhos piores, mas eu fui muito levado. É por isso que eu tô aqui no Fala Levado. Fui muito levado, irmão. Fui muito levado, sabe? Então, assim, hoje eu tenho a importância da base. Sou filho de 2 nordestinos, super-heróis, que fizeram de tudo para dar o melhor. Minha mãe podia me jogar em qualquer lugar, me largar, me jogar no lixo, como muitas mães fazem. Porque, pô, meu irmão, imagina uma mulher passar por um constrangimento desse. Entendeu? Quantas mulheres passam por constrangimentos desse toda hora? Verdade. De verdade. Eu não posso ter vergonha da minha história. Não posso. História, testemunho tem que ser contada. Porque às vezes tem pessoas querendo fazer uma besteira e vendo esse podcast aqui, vendo o assunto que está sendo desenvolvido, não tomar a atitude, às vezes de suicidar, às vezes de fazer qualquer besteira, irmão. Verdade. Porque a gente é canal de bênção. Então, desde o momento que eu me retratei com as pessoas, eu falei, mano, daqui pra frente eu vou ser canal de bênção na vida das pessoas. Todas as palavras que eu puder ser positivo, eu vou ser. Ah, admite fulano. Pô, mano, cada um que tome conta dos seus botões. Se ele erra, quem sabe é Deus, não sou eu. Mas os meus pais tiveram um papel fundamental. E hoje, quem tem um papel fundamental dentro da minha vida é minha esposa. Então, assim, eu tenho base familiar. Deixei de ser filho para ser pai de família. Mas sem a minha mulher, eu não consigo. Porque um homem que não consegue gerir uma família, ele é um merda. Um cara que se diz homem, que não consegue gerir uma família, ele é um merda. Hoje, com a minha visão, com tudo que a vida já me mostrou, com todos os erros que eu já cometi. Se você não consegue, meu irmão, gerir a sua casa, você não vai ser bem sucedido em nenhuma outra coisa. E como eu te disse, Deus me deu a oportunidade, meu irmão, de amar muito mais a minha família, muito mais os meus pais, muito mais a minha esposa, muito mais os meus filhos, os meus fãs que me admiram. Então, assim, para mim tudo está sendo muito novo, está sendo muito libertador. Então, eu vou ser sempre um cara que estou fazendo 17 anos de carreira esse ano. Como é que eu vou chegar aqui? Como é que eu vou chegar aqui? Como eu fui em outros podcasts, arrumando um problemão do cara que eu fico envergonhado. Mas é humano, né, irmão? Verdade. O mais importante é você reconhecer o seu erro. Mano, eu acho que a parada é essa mesmo, é se redimir, tá ligado? É se retratar, Mas eu fiz só, fiz só o que tinha que ser feito só. Eu não vou ficar me humilhando também, não. Isso é difícil pra caramba, irmão, na moral. Mas eu precisava me libertar. Eu precisava de liberdade. Eu precisava andar com a cabeça erguida. O homem, cara, quando ele perde a saúde, ele perde alguma coisa. O homem, quando perde a sua família, ele perde metade da vida dele. Mas o homem, quando perde o seu caráter, ele é um lixo. Ele perdeu tudo. Porque se você não tem caráter, você não tem palavra. Se você não tem palavra, você trapaceia, você mente. Você faz de tudo para se sobressair em cima de alguém. E principalmente de pessoas que não merecem. Quando você faz com uma pessoa que você não conhece, é um mal, mas você não vai sentir tanto. Mas quando você faz com pessoas que você conhece, aí as coisas mudam. Então você tem que sempre ser uma pessoa honrada, correta e cuidar. Porque, irmão, o cemitério está lotado de pessoas que achavam que eram substituíveis. Nesse domingo, a minha comadre, Simone, meus pêsames, irmã, a mãe dela morreu no domingo e ela enterrou a mãe dela no domingo. Imagina a data emblemática que vai ficar na cabeça dela até o fim de vida dela. Caraca, minha mãe foi embora no Dia das Mães. Pô, e eu podendo estar com a minha família ali, mesmo no luto, mas aproveitando. Então aproveite, não só para você, como para você também, irmã, como para vocês. Aproveite cada momento que a vida te dá.